fazer um pouco o aprofundamento desse assunto, aí eu acho que vai ser bem legal para a gente hoje, tá bom? Bia, então você colocou aí, já? Já coloquei para gravar, já. Tudo certinho. Então, eu vou, primeiramente, né, quero agradecer o convite, né? Obrigada por você me dar essa oportunidade de falar sobre esse assunto, que, na verdade, é um assunto realmente muito relevante, né? Às vezes a gente acha que para ter melhores resultados a gente precisa de mais. E, na verdade, o que eu quero trazer hoje para a gente é que, às vezes, de uma forma muito simples, muito mais simples e muito mais acessível do que a gente imagina, a gente consegue alcançar os resultados que nós almejamos. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda. Desculpa o atraso. Imagina. A gente está começando agora, então tá tudo certo. Eu vou compartilhar, então, com vocês a apresentação aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Tá bom. Ok, deixa eu abrir para a gente aqui. Ok, vocês estão enxergando certinho e vocês continuam me ouvindo bem? Sim. Legal. Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos falar sobre meditação e eu quero falar sobre o caminho da leveza, né? Por coincidência ou não, o tema desses encontros é o processo... Boa noite, Jaque. Boa noite. É o processo de emagrecimento, bem-vinda. E, então, assim, na verdade, o que eu quero trazer para a gente é que esse processo, assim como todos os outros processos na nossa vida, a gente pode levar de uma forma leve, né? E para ter os resultados que nós gostaríamos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre todas nós, né? Eu vou me incluir nessa questão, porque todas nós estamos passando sempre por algum desafio. Toda vez temos uns desafios diferentes, às vezes maiores, às vezes menores, mas todos os momentos temos desafios e processos. E aí, eu vou falar sobre o tema que é o desses encontros, que é o da questão da balança, né? Então, eu vou trazer aqui o peso do nosso corpo, mas o nosso corpo, ele vai refletir sintomaticamente, né? Seja no peso, ou seja na pele, seja uma outra doença, muitas vezes o que está dentro da nossa mente, né? Então, eu quis trazer dessa forma aqui, né, que o peso do nosso corpo muitas vezes está refletindo o peso da nossa mente. Como eu falei, às vezes não necessariamente no peso da balança, mas também algum outro sintoma no nosso corpo, tá? Eu falo isso porque eu mesma, Letícia, eu costumo observar a minha pele. A minha pele, ela grita, ela berra quando tem alguma coisa errada. Então, eu já sei, né? Então, esse processo de emagrecimento, que eu tive o privilégio de acompanhar a Bia, e acompanho ainda, mas agora de uma outra forma, né? Mas foi exatamente com esse foco, né? A gente vai começar esvaziando a mente, vai começar a tentar tirar e não colocar mais obrigação, colocar mais dificuldade, mais barreira. Eu acho que a gente já tem muito disso. Então, a minha proposta aqui é tirar. Por isso que eu coloquei essa cadeira vazia aí. Vamos tirar tudo da frente um pouco e a gente vai aprender como fazer isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes? Não? Então, vamos lá. Então, se vocês quiserem, tá? Só se vocês quiserem, se vocês sentirem que é o momento, eu gostaria de convidar vocês a pensar o que está mais pesado hoje, né? E aí, embaixo tem uma pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que é o nosso corpo. E não só em relação ao peso da balança, mas também como, sabe aquela sensação de cansaço?
Às vezes a gente acha que o cansaço é físico, mas muitas vezes ele é mental, né? Muitas vezes o cansaço, ele é do dia a dia, de tantas coisas que a gente deixa preencher a nossa mente. Então, esse peso que a gente sente no nosso corpo, essa falta de energia, muitas vezes está mais relacionada à nossa cabeça. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar a vocês, eu quero que vocês me respondam, se for possível, no que vocês acreditam em relação à fé, se vocês têm alguma religião, vocês se incomodariam de compartilhar comigo? Eu acredito em Deus e estou cada vez mais conectada à espiritualidade e à conexão. Legal. Eu também acredito em Deus também, e eu acho que quando a gente tem fé em alguma coisa, aquilo lá acaba acontecendo, talvez assim, mais porque você acreditou naquilo, a sua fé faz com que aquilo aconteça. Então, às vezes eu falo assim, que a gente tem um Deus que faz milagre, mas eu acho que é a nossa fé que faz aquilo, que Deus é perfeito, né? Não que Deus não faça, que eu também acredito que Deus faz milagre, né? Mas eu tenho muita fé em várias, assim, uma fé boa. Delícia, delícia. E vocês, Bárbara e Jaque, gostariam de compartilhar? Pode falar, Bárbara. Não, pode ir, depois eu falo. Eu também tenho muita fé, né? Acredito em Deus. Eu acredito que em alguns momentos da vida é a fé que move a gente, né? Porque às vezes acontecem situações que a gente não tem mais o controle, né? Então, o que nos permite manter firme naquela situação é a fé. Então, eu sou uma pessoa de muita fé desde pequena, né? Isso na minha família é uma coisa que minha mãe trouxe isso para a gente, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela trouxe essa questão da fé para a gente desde pequenininho. Então, a fé sempre andou comigo. Que delícia. E você, Bárbara? Também acredito em Deus e eu estou kardecista, né? Eu frequento o centro espírita kardecista. Legal. Me ajudou muito, assim, na evolução como pessoa, depois que eu comecei. Eu frequento há mais de 20 anos e eu reconheço que eu mudei muito, assim, É interessante. acreditando em Deus, né? É interessante como, muitas vezes, a fé nos molda, né? Nos transforma. Então, eu fico feliz que todas nós, de certo modo, acreditemos mais ou menos na mesma coisa, né? Porque eu acho que, para mim, Letícia, hoje é muito mais fácil me comunicar dessa forma, sabe? Falar sobre essa questão de Deus, né? Eu acredito muito em Deus. E não foi um caminho rápido, simples, fácil, até porque eu acredito que, enfim, cada um tem a sua jornada, né? Eu penso que todo mundo pode ter vivido, ainda que acreditando, pessoas que possam ter acreditado a vida inteira em Deus, devam ter tido os seus momentos desafiadores, então cada um tem uma jornada na fé, mas para mim hoje é muito difícil não falar sobre Deus. E eu lembro que quando eu comecei a sentir essa provocação, vamos dizer assim, que é uma coisa mais interna, né? Eu falava assim comigo mesma, meu Deus, mas eu não posso, né? Antiético, antiprofissional. E hoje eu não consigo, eu entendi que os resultados no meu trabalho mudaram e melhoraram muito depois que eu me permiti falar sobre isso, tá? E eu não estou preocupada, quando eu falo de resultados, não é sobre mim, é sobre as pessoas que recebem o meu trabalho. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou muito honrada de estar aqui mesmo, do fundo do meu coração, de vocês estarem aqui comigo nesse momento, e na minha fé, esse não é um acaso, né? No que eu acredito, não tem acaso. Então, eu já fico feliz e grata a Deus por esse momento. E eu já fico até emocionada. Mas, então, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, bem rapidamente, uma coisa que aconteceu comigo. Passei por alguns lugares na fé, tá? Então, assim, eu passei pelo budismo, passei
pelo espiritismo, eu fui batizada na igreja católica. Nesse momento, hoje na minha vida, ano passado, me batizei na igreja evangélica. Essa é a fé que eu tenho hoje, mas eu sou muito grata que a minha trajetória me permitiu conhecer outros lugares, o que me permite não ter julgamentos assim, sem conhecer, sabe assim? Então, eu entendo que todas as religiões, elas têm um objetivo central, que é nos levar a Deus, né? Nos levar a um lugar melhor. E isso que importa. Cada um no seu lugar, mas no final das contas, todos com o mesmo objetivo. Então, eu vou pedir licença só porque para me explicar, me expressar do jeito que eu sei hoje, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é, quando eu passei na minha jornada, do meu trajeto, eu fiquei um tempo meio afastada de Deus. Eu vi um milagre acontecer, que foi, o meu avô ficou muito doente, e eu não estava próxima de Deus nessa época, só que o que aconteceu? Quando a gente viu o negócio pegar fogo, né? Aí a gente vai lá e começa. Aí fui eu, comecei a pedir um milagre, e o milagre aconteceu. O meu avô, ele foi salvo. Só que um ano depois, o meu avô faleceu. E aí eu, bem arrogante e prepotente, briguei com Deus. Falei assim, que palhaçada. E aí, enfim, briguei, falei que eu nunca mais queria... Adolescente, né? Adolescente na fé. Então, eu falei que eu nunca mais queria saber de Deus, que eu falei que palhaçada, não sei o que coragem que ele tinha de fazer aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei afastada de Deus. Só que aí eu fiquei doente uns anos. Hoje eu penso que tudo está associado. Então, a minha falta de fé, eu acho até que, inclusive, me colaborou para que eu ficasse muito doente. Eu fiquei 2 anos de depressão de cama. Não, na verdade, fiquei muitos anos com depressão. Mas 2 anos me deixaram de cama. Que foram anos bem pesados. E nessa época, eu comecei a buscar um monte de coisa. E aí, uma das coisas que eu busquei, que me apresentaram, foi yoga. E eu tinha um pouco de resistência com o yoga. Porque eu falava assim, tá. Porque todo mundo falava que eu era calminha. E eu sou calma, viu, gente? A verdade é que eu sou calma. Mas eu falava assim, eles só estão criando estereótipo para mim. E, enfim. E aí... Só que quando eu comecei a fazer yoga, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí, com o yoga, eu aprendi a meditar. E aí, a meditação, esse é um ponto importante. A meditação, às vezes, a gente acha que que a gente, né, muitas vezes cria aquele estereótipo de ficar sentadinho numa postura lá, com os dedinhos aqui. É isso aí, Bia. A gente acha que é isso, né? Ficar sentadinho naquela postura e colocar os dedinhos para cima e aí, namastê, né? E nada contra o namastê, até porque eu sou namastê hoje por causa do yoga também. E é muito interessante, porque eu gosto de falar que eu sou cristã na igreja evangélica e continuo amando fazer yoga, porque existem as pessoas que acreditam que é coisa diferente. Para mim, é uma ferramenta maravilhosa a yoga, mas enfim. Então, lá eu aprendi sobre meditação. Tudo isso eu estou falando, gente, a gente vai convergir num lugar perfeito, maravilhoso, que eu acho que vai ser muito legal, muito especial. Mas, então, falando sobre a meditação com a yoga, eu entendi o que de fato é meditação. Meditação é quando você consegue viver o momento presente. E isso se alinha muito com a nossa fé. Porque o que acontece? A nossa fé nos permite entregar as preocupações a Deus. Isso é bíblico, né? E a meditação, ela nos ensina a viver o momento presente com mais consciência, com mais intenção, né? Fazer todas as coisas com intenção. Então, o que acontece? Nesse exato momento, eu estou 100% presente.
eu estou 100% aqui com vocês. Quem me importa aqui, as pessoas mais importantes na minha vida nesse momento são vocês. Porque eu estou aqui para vocês, por vocês, e eu sei que vocês estão aqui para mim também. Entendeu? Então, quando a gente começa a viver com presença e intenção, né, isso é a ideia central da meditação, é a presença. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. E aí, se vocês tiverem alguma coisa, eu volto a falar com vocês. Se houver alguma coisa pesada na cabeça de vocês hoje, se vocês quiserem anotar, não precisa, mas se vocês quiserem, enfim, traz isso à mente e deixa aqui reservado, tá bom? O que tem hoje incomodado o coração de cada um de vocês. Agora vamos falar sobre como a mente cheia, ela vai alterar os nossos resultados, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. Então, eu imagino que algumas aqui já saibam, né, mas só para deixar bem alinhadinho, então a nossa mente cheia, muitas vezes a gente está lá, eu pus a moça com a cabeça do sofá, porque às vezes a sensação é essa, né, a cabeça está mais pesada que tudo, e aí, então, essa mente cheia faz com que a gente fique com o hormônio do estresse, que é o cortisol, mais elevado. Não tem problema a gente ter cortisol, porque o cortisol faz parte do nosso organismo. Ele faz parte. Só que a gente tem que entender qual é a função do cortisol no nosso corpo. Alguém gostaria de compartilhar comigo qual é a função do cortisol no nosso corpo? Não tem problema. Ótimo. A gente vai... É só uma provocaçãozinha para ninguém dormir, porque eu sei que todo mundo trabalhou, mas então, o cortisol, ele vai fazer com que a gente ative o sistema de alerta, né? Então, o sistema de estresse, ele é para fazer com que a gente ative o sistema de alerta. O sistema de alerta, ele é importante para que a gente vá ativar o sistema límbico, que é a parte do luta ou fuga, certo? Então, é uma reação. Eu tenho que lutar ou eu tenho que fugir, né? Só que a gente tem que ter noção de que isso é uma ativação que vai ter no nosso corpo. Só que se a gente ficar demais nesse estado de estresse, a gente vai entrar em hipervigilância. E aí é como se fosse uma gangorra, tá? Se o sistema límbico de luta ou fuga está ativado demais, a parte do córtex pré-frontal, que é a parte aqui da frente, ela diminui. Porque assim, pensa se a gente está na frente de um leão, né? Nosso cérebro ele é formado para a nossa sobrevivência. A gente está na frente de um leão. Se eu for ficar pensando quantos metros daqui até aquela árvore que eu quero subir, qual é a velocidade que eu tenho que fazer isso, o leão já me pegou, né? Então, é por isso que a função do córtex pré-frontal, ela dá uma diminuída na atividade. E o sistema de luta ou fuga fica superativo. Então, é por isso que uma mente cheia, com cortisol super alto, também dificulta a gente encontrar soluções para os nossos problemas. E aí, falando sobre tudo isso, né, então, cortisol alto, o que vai acontecer? Aí é uma questão mais fisiológica, né? Quando a gente tem um cortisol alto, a gente tem mais retenção de líquido. Quando a gente tem um cortisol alto, a gente vai estar nessa hipervigilância, vai querer energia para sobreviver. Então, isso vai causar uma compulsão por comida. E aí, muitas vezes, nessa hipervigilância que a gente fica cansado. E o cérebro consome 25% de energia do nosso corpo. Então, se a gente fica consumindo essa energia toda, né, nesse pensamento acelerado, a gente vai ficar cansado e com poucos resultados. E a ideia não é essa, a ideia é a gente ser estratégico, certo? Então, vamos usar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é o nosso cérebro, para trazer os resultados que a gente gostaria.
né? Então, o que que acontece? Essa mente pesada vai fazer com que a gente busque também comida como anestesia, porque às vezes o açúcar, né, vai explodir de dopamina, que é aquele neurotransmissor relacionado ao prazer, que vai fazer a gente se sentir melhor. Mas o que que acontece muitas vezes? A energia vai lá em cima e logo depois aquela queda brusca. Aí fica uma coisa meio desgovernada, entendeu? Então não vale muito a pena, não vai valer muito a pena. Sobe, 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 desce, cai. Estou falando por experiência própria, porque eu vivi muito isso também. E então esse cansaço, né, vai fazer com que a gente não tenha energia para pensar também as escolhas saudáveis, para tomar as decisões corretas, inclusive no que a gente vai comer, como que a gente vai comer, e ser estratégico. Ok? Então, vamos buscar as formas de meditar. Então, como eu falei para vocês, meditação nada mais é do que menos esforço, mais presença. Então, a gente não precisa se ater àquela imagem de meditação com aquela pessoinha sentada fazendo a posição de namastê, né? Então, menos esforço, mais presença, menos cobrança, mais consciência, menos peso, mais paz. Resumidamente, é isso. Presença, consciência, intenção. Então, vamos voltar àquela pergunta. Se você pudesse esvaziar a cabeça hoje, o que vocês gostariam de tirar primeiro? Pensa naquele problema que incomodou, tá doendo, aquela coisa que você tira o sono. Eu não sei se tomara que vocês não estejam passando por algum problema que incomode tanto hoje. Tomara que não. Mas se tiver alguma coisa que está incomodando mais, vamos enumerar essa aí, tá bom? Eu quero convidar vocês a pensar nela. Sabe a receita de bolo? Então, assim, ó, pega esse ingrediente que é esse problema e reserve. Depois a gente vai falar sobre ele. Pegou? Deixa aqui, que já a gente vai falar sobre ele. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre quais são as formas que a gente vai usar para meditar no dia a dia, no cotidiano. Como que eu faço, então, se eu não estou acostumada a meditar sempre, parar, esvaziar a mente, reservar tudo, como que eu vou fazer? A gente vai começar a trazer intenção e consciência para coisas simples. E esse aqui é um exercício que eu comecei a fazer na minha vida. Quantas vezes a gente não comeu com pressa? E não come. Eu faço isso até hoje, várias vezes. Se eu não vigiar, quantas vezes a gente não come com pressa? Pressa. Gente, às vezes, um pouco mais de presença e intenção na hora que a gente está comendo vai gastar 5 minutos a mais. 5 minutos a mais. Com um pouco mais de presença. E o quão poderoso o quão forte já que todos acreditamos em Deus, puxa vida, eu não posso comer aquela comida e falar assim, Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque às vezes a gente faz isso no começo da refeição, a gente agradece muitas vezes no começo da refeição, mas e durante? Aí a gente já se perde, né? Tudo come rápido. Então, assim, o quão interessante poderia ser a gente, o meu convite é apenas a próxima refeição, seja hoje de noite, amanhã no café da manhã, ou amanhã na volta, não sei qual vai ser a próxima refeição que vocês vão se propor a fazer isso, mas eu gostaria de propor que na próxima refeição que vocês quiserem fazer, tentar fazer esse exercício. Apoiei meu talher, porque eu fazia assim, a pressa sempre foi tamanha, que era assim, né, eu estava acostumada. Coloca o garfo na boca, tirei, enquanto eu estou mastigando, já estou enchendo o outro para não perder tempo. Não sei se era só comigo, mas eu acho que isso é bem comum. Mas era assim, para não perder tempo, porque, né? Tem que trabalhar e tal, não posso perder tempo. Então, já coloquei na boca, já estou enchendo o outro para comer. Não. É um exercício desafiador.
pausar o meu talher e só encher depois que eu tiver mastigado e engolido toda a comida. Isso aqui é um desafio para a nossa mente, um desafio de presença muito grande. Degustar aquela comida. Então, a minha proposta nem é sobre o que vocês vão comer, porque tem outros profissionais qualificados. Então, eu não quero saber sobre o que vocês vão comer, até porque todas somos mulheres muito inteligentes e maduras e bem-vividas. Então, assim, no final das contas, a gente sabe, todo mundo sabe, né? Mas a minha provocação aqui é que a gente tenha consciência na hora de comer, pegar e falar assim, eu vou degustar isso aqui. Até porque a gente sabe, né? O nosso cérebro, para ele entender que a gente está satisfeito, ele demora 20 minutos depois da refeição. E aí, o que vai acontecer naturalmente? Quando a gente come mais pausadamente, você tem mais consciência e vai percebendo que não precisa comer tanto. Porque, assim, às vezes a gente está com fome, é natural. Às vezes eu vou deixar para comer quando eu já estou com fome, eu não fico comendo antes de estar com fome. Aí, o que acontece? Exagero no tamanho do prato, porque eu acho que eu estou precisando comer muito mais. Só que aí, e eu tenho uma coisa, gente, isso é uma crença forte em mim, que é de não desperdiçar comida. Então, se eu coloco muita comida no prato, eu vou comer até o último grão de arroz. E eu sou, isso é muito forte para mim, até porque eu não sou a favor do desperdício. Então, aí o que eu tive que aprender a fazer? A recalcular sobre a minha comida. Então, essa questão da gestão de tempo, quando eu trabalhava em fábrica, eu comia em bandejão, né? E eu lembro que eu tinha que comer bem rápido. Eu tinha um determinado tempo lá para comer no bandejão, aí eu servia e tinha que comer muito rápido. Aí eu colocava um monte de comida, comia. Aí eu falei para mim mesma, eu vou fazer esse exercício de comer pausadamente. Aí eu percebi que eu não podia pôr a mesma quantidade de comida. Eu tinha que pôr menos, que não ia dar tempo, né? Se eu fosse comer mais pausadamente. E aí, para minha surpresa, eu percebi que eu não precisava da mesma quantidade de comida que eu estava comendo todo aquele tempo. Foi muito doido isso para mim, muito doido. Então, assim, são coisas tão simples, mas tão acessíveis, sabe? Então, nosso papai, ele nos dá muitas ferramentas gratuitas. Muitas gratuitas. E uma delas é o esvaziamento da mente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda já. Bom, então vamos lá. Olhando para o passado, para o presente e para o futuro. O futuro a gente não consegue prever. Mas, se a gente parar para pensar, quantos problemas a gente teve antes? Então, eu não sei qual é o problema que você lembrou agora, que você está passando. Mas se você parar para pensar, quantos outros problemas você já passou? Quantos outros problemas você já superou? Quantos lutos? Quantas doenças? Quantas dificuldades financeiras? Quantos desafios? Então, a gente já passou por muita situação, todas nós. E no final, de uma maneira ou de outra, deu certo. Estamos aqui. Talvez não estejamos no nosso melhor cenário da vida. Talvez gostaríamos de estar num cenário melhor. Mas ainda temos a oportunidade de viver esse dia. São 8h38 da noite, mas a gente ainda tem a oportunidade de respirar mais um pouquinho, de viver mais um pouquinho, de dar um beijo de boa noite em alguém, de mandar uma mensagem de eu te amo para alguém. Ainda temos esse tempinho, ainda tem. Então, esse que seja já é um presente. E se a gente tem essa oportunidade de fazer esse pequenino movimento,
isso já é um sinal que deu certo. A gente está aqui. Então, de uma forma ou de outra, a gente está aqui e deu certo. A gente teve guerras. E a gente conseguiu não acabar com o mundo ainda, graças a Deus. Então, de uma forma ou de outra, ainda deu certo, ainda tem esperança. Graças a Deus, a gente não conseguiu acabar com esse mundo, que bom. Então, a gente ainda tem esperança. Então, a gente não sabe como vai ser o futuro. Essa questão da inteligência artificial, às vezes, muita gente vem com bastante pensamento que realmente nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, quantas vezes a gente já veio com novas situações que nos preocuparam e deu certo. Então, eu ainda acredito que vai dar certo. E a gente também não pode ficar, né? No final das contas, a gente não tem o futuro, não tem o passado, isso tudo é só ilusão, a gente só tem o presente. Então, só por isso, a gente já deveria se acalmar. A gente se acalmar é uma decisão. O estresse vem, a preocupação vem. Agora, continuar no desespero, na preocupação, é uma decisão. E nós somos mulheres adultas muito bem formadas, graças a Deus, com a nossa experiência maravilhosa. A gente aprendeu muito e a gente sabe que se a gente controla tantas outras coisas, a gente pode controlar a nossa mente, sim. Quantas bolinhas para equilibrar vocês já fizeram, aqueles pratos de equilibrista? Se a gente dá conta de tanto, mulherada, a gente dá conta da nossa mente, né? E aí, por que eu falei? Vou parar aqui um segundo, a música ganha. Opa! Só porque a música estava muito alta? Um pouco, né? Tava um pouco sim. Mas tenta colocar qualquer coisa, diminui um pouquinho, ou dá pause no Canva. Deixa a tela assim, desse formato, para você conseguir dar pause. Uma pergunta que eu não consigo verificar. Quando tá a música, vocês ouvem o que eu falo ou não? Sim, dá para ouvir os dois. Tá. Então, qualquer coisa... bom, eu vou pôr depois, mas eu vou primeiro me reter aqui, daqui a pouco eu abro a apresentação. Tá. Mas... Obrigada, viu, Bia? Mas é isso, né? Papai já nos falou. Ele falou pra gente, ele falou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele já falou pra gente. Ele já mandou a gente descansar nele. Ele já falou: entregue suas preocupações ao Senhor e ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ele também falou: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, eu quero convidar vocês, porque eu não sei se de fato vocês têm alguma preocupação. Eu gostaria que não tivessem, mas eu suponho que vocês tenham. Então, seja ela qual for, eu vou fazer um convite agora. Eu vou abrir aqui novamente. E são pouquinhos minutos. Eu quero convidar vocês a fecharem os olhos. Eu vou falar algumas coisinhas bem rapidamente. E por uns minutinhos, se vocês puderem se entregar a esse momento, eu acho que vai ser muito, muito gostoso. Tá bom? Então, vou abrir aqui novamente. Opa. Eita, nós, hein? Não vai.
são pessoas que gostam todas nós pode mudar e vai meninas, eu quis fazer só um momento bem breve da gente ouvir uma música, e não importa a música, né? Eu achei legal essa música porque eu acho que ela me dá um pouco de força, um pouco de energia, para me sentir, eu acho que ao lado de Deus eu me sinto um pouco mais forte, um pouco mais pronta. Seja lá qual for o desafio, ou às vezes não é nenhum problema, às vezes é um desafio para a gente alcançar um patamar novo na nossa vida, seja ele qual for, né, o momento que vocês estão passando, eu quero convidar vocês a tirarem poucos minutos que sejam, né, para lembrar. Eu sei que todas vocês já têm uma fé muito grande, que bom, mas eu quero convidar vocês a lembrar desses trechos da nossa Bíblia, da Bíblia, né, que o papai nos deu, e lembrar de entregar, sabe? Porque eu falo por mim que a Bia sabe, eu tenho uma fé muito grande também. Mas mesmo a gente tendo uma caminhada muito forte com Deus, eu penso que, e aí vem do que eu acredito também, né? Eu penso que o outro lá, o bichinho, ele vem implantar dúvida. Ele vem falar pra gente, olha, mas você está sendo folgada demais de pedir alguma coisa para Deus. Ele já te dá tanto. Às vezes o bichinho fala tantas coisas, né? Ele fala assim, mas você vai pedir isso? Isso é futilidade. Você vai falar isso com Deus? Não importa. Quem é você para pedir alguma coisa? Olha como você é imperfeita. Enfim, o outro lá fala tantas coisas para a gente e eu sou tão próxima de papai, né? Assim como vocês. E mesmo assim, eu muitas vezes acreditei. E aí eu queria só, então, ser a pessoa, um instrumento aqui para falar para vocês o que papai tem falado para mim. Lembre-se, 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 Letícia, lembre-se. Lembre-se que você pode entregar as preocupações. Lembre-se que você pode entregar o medo. Lembre-se que você não precisa. Então, assim, a fé que todas nós temos é um instrumento poderoso que a gente tem, sabe? Igual a Suade colocou, né? Muitas vezes a gente consegue as coisas por causa da nossa fé. Sim. Porque fé não é deitar e esperar que as coisas aconteçam. Mas o que acontece? Olha como a fé é poderosa. Lembra que eu falei que do cansaço mental? O cansaço mental esgota a gente.
O cansaço mental faz com que a gente faça decisões erradas, às vezes precipitadas, enfim, o cansaço mental, ele é uma armadilha que o bichinho usa. O bichinho usa, sabe, a armadilha essa de falar um monte de coisa aqui. Fala. E a gente, às vezes, acredita. Então, a fé realmente é um instrumento poderoso. Não é a gente deitar e esperar que as coisas aconteçam, mas é fazer com a mente leve, com o coração leve. É um presente precioso de Deus. É um dos melhores presentes que Deus nos deu. Né? É um privilégio a gente ter fé. E eu tô falando para vocês e tô falando para mim, porque é isso. É muito importante a gente se lembrar disso sempre. E seja lá o que for, eu quero lembrar mais uma vez a vocês, olha só, mais um trecho na Bíblia. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Bom, é isso. A meditação, eu queria trazer que é muito mais isso, a nossa entrega das preocupações, do medo, viver o momento presente, com coisas simples, né? E quantas vezes também queria trazer aqui para vocês, quantas vezes, né? Às vezes a gente fala assim, passa o dia inteiro pensando num problema, aí vai dormir de noite numa hora que você acabou decidindo relaxar, e nessa hora que vem a solução. De repente não é acaso. Eu penso que quando a gente esvazia a mente, é a hora que Deus ser ouvido por nós. Né? A gente está tentando se comunicar com a gente o tempo todo. O tempo todo Deus quer falar com a gente. Quantas vezes é só na hora que a gente aquieta a nossa mente é que a gente consegue ouvir as respostas e as soluções, os caminhos, os direcionamentos. E é isso, meninas. Muito obrigada. Que a gente sempre reencontre o caminho da leveza. Qualquer coisa, venham comigo, que no caminho eu explico. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lê. Fico muito feliz por trazer essa questão da presença, né? Tanto é que o nome já é presente, né? Hoje é um presente que a gente recebe de todo dia acordar, respirando, conseguir se movimentar. Isso já é um presente maravilhoso. Então, a gente tem que literalmente viver o momento de agora, né? Comer, né, com presença, aproveitar a nossa família, quando você está com a sua família, né? Trabalho na hora do trabalho, família na hora da família, cada coisa no seu lugar. E as coisas fluem, cada um merece o seu amor, né? Você entrega o seu amor naquele momento para aquelas pessoas, né? Então, é muito interessante toda essa vivência que eu tive agora com você, estou muito feliz. Espero que as meninas também tenham gostado. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Foi muito bom, viu? Que bom, Suade, fico feliz de coração. É isso, espero que o papai tenha falado com vocês através de alguma coisa que eu trouxe aqui. Deus abençoe. Amém. A nós. Para mim, estar aqui, esse momento com vocês, foi providencial, porque hoje, durante o dia, tem uma situação que eu preciso resolver, e a todo momento eu só pensei na situação e não pensei no que você acabou de explicar, né? Em Deus, não pensei em Deus, que eu tenho que recorrer para Ele, né, me ajudar, sabe? Então, assim, para mim foi providencial esse momento aqui. Obrigada, gratidão. Você é iluminada. Amém. Glória a Deus. Papai, né, papai? Papai faz tudo certinho. Ele manda, né, os recados, né? Ele manda os anjos dele para você assim, acordar, vai, peraí, não fica desesperada com isso, porque vou te mandar um recado agora à noite. Foi providencial. Com certeza foi o papai querendo te dizer isso. Lembre-se que eu estou aqui. Que lindo, que lindo. É maravilhoso. Obrigada por compartilhar, Bárbara. Fiquei muito feliz e emocionada. Beijo, gente.
Então tá bom. Beijo, Suade. Suade. Quer falar algo? Obrigada, Letícia, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, né, a sua caminhada com Deus, que isso é muito importante, né, sempre a gente poder falar de Deus, né, o quanto Ele muda a gente. E, nossa, foi maravilhoso hoje. Muito obrigada. Que bom, Jaque. Obrigada obrigada mesmo, gente. Meninas, eu queria só que a Lê compartilhasse algo que ela falou para mim, que ela anda de bicicleta, né? E ela normalmente não coloca cadeado, né? E ela vive no Gonzaga, vocês sabem como que é o Gonzaga, e teve um dia que ela foi na livraria, no Gonzaga ali na livraria Martins, deixou a bicicleta na porta sem cadeado e o celular na cestinha, e entrou na livraria. Gente, mas isso não, esse aí foi aqui assim, foi sem querer, tá? O negócio do cadeado, na verdade, eu até uso cadeado, tá, gente? Porque eu acho que Deus também deve pensar assim, sacanagem. Mas o meu cadeado não é um cadeado que eu fico pensando assim, nossa, mais caro. Não, é um cadeado normal, não é o mais... Eu sou bem desencanada com isso. E aí, mas esse dia foi impressionante, assim. Eu deixei a bicicleta, fechei ela ali na frente do Martins Fontes, tem um negócio de pôr a bicicleta, pus ela ali. Aí eu entrei para comprar um livro, peguei minha bolsa, só que o que aconteceu? Eu tinha guardado meu celular, eu parei em outro lugar. Na hora de guardar o celular, eu não coloquei dentro da bolsa, eu coloquei na cestinha. Na hora que eu saí entrei na livraria, eu peguei só a bolsa e entrei. Aí na hora de pagar, cadê meu celular? Gente, o celular, ele não estava só na cestinha, ele estava de pé. Ele estava de pé e o sol brilhando, refletindo ele na cestinha. E ele estava lá. Eu falo muito com Deus, porque o que eu faço? Por causa da minha avó, eu falo, né? Nossa Senhora, cubra com sua sagrada. Eu falo isso a todo instante. E eu falo, cobre minha bicicleta com sua sagrada. Sou bem empolgada. Sou abusada. E cobre mesmo. E cobre, gente, papai cobre. Nossa Senhora, cobre, a gente é protegida, a gente é abençoada. Entre outros milagres, né, Lê? Mas ele está com a gente e o importante é a gente estar presente, conectada, e todo dia eu peço para Deus me dar bastante sabedoria para lidar com as diversidades e as bênçãos também da vida, porque às vezes a gente recebe uma bênção disfarçada. Uhum. Não é necessariamente uma bênção. Inicialmente a gente olha e acredita, não, que legal. Espera, ansiedade, né? Espera, repensa, passa uma noite antes de aceitar, pensa, reflete direitinho para ver se realmente é uma bênção. E aí depois você dá esse passo. Então, até nisso você tem que ter sabedoria. Porque nem sempre realmente é aquilo que está expresso ali de cara. Né? Então, é muito interessante e por isso que a gente precisa meditar, para poder acalmar a mente, ficar na presença de hoje, e aí sim a gente dá um passo para a consciência, né? Sim, com certeza. Perfeito. Ai, gente, que delícia, obrigada. Esse ano que eu comecei a pensar assim, eu não pensava assim, não, antes. A Letícia, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tanto de Ô, Bia, ações não... Fala. eu cheguei na sua vida na hora certa, então, né? Chegou na hora Foi muito engraçado, né? Eu batendo lá na tua porta. É Deus, tá vendo? Só é Deus, só isso. Ela falou, me socorre, eu tô socorrendo, pode vir, e deu tudo certo. Nervosa, tava estressadíssima. Bia. Calma que a gente resolve. Calma, eu vou te atender, vamos agendar. Depois disso, ela me convidou para o grupo e, olha, tá sendo uma das melhores coisas na minha vida. Amém. Entra na vida de ninguém, por acaso. Amém. Exatamente. Tá Os sendo anjos. presente para todas nós, com certeza. É. Cada pessoa, né, nos traz muitos... Sim. É um presente precioso. A Lê é um presente também muito, muito importante na minha vida. Sigam ela, tá? Por mais que ela fale muito de matemática,
ela também faz as conexões dela no Instagram, ela fala bastante de Deus, ela brinca com as tartarugas na praia, e ela posta as tartarugas, então é bem gostoso, sabe? Ver as coisas que ela escreve, que ela posta, que ela compartilha, que é um pouquinho, né? E aí depois também, se quiserem conhecer um pouquinho mais profundo, chama ela e conversa com ela, que ela é uma pessoa bem aberta, uma amiga, um coração incrível, que eu estou dando a oportunidade de vocês de conhecer, abrindo um pedacinho do meu coração para vocês. Legal, muito bom. Obrigada, gente. Bom, então é isso. Acho que podemos descansar em Deus essa noite. Temos uma noite deliciosa, incrível. E com certeza eu vou dormir muito grata por essa noite. Eu também, muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Quem for assistir também tenha essa consciência, né, de ficar no presente, e a gente vai se ver muitas vezes, tá? E no último encontro vai ser presencial lá na praia, então vai ser bom para a gente se ver. Se estiver chovendo, a gente vai tudo para o café, mas a gente vai se encontrar, tá bom? Vai ser lá em abril, último domingo de abril, e a gente vai se encontrar, tá bom? Vai ser bem legal que a gente faz essa conexão presencial, que vai ser muito gostoso também, tá bom? Show. Um beijo para todas vocês. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.